São Gregório Magno, doutor da Igreja. Origens. Gregório nasceu em Roma, no ano 540, em uma família patrícia, conhecida como Anícia, de grande fé cristã. Ele prestou muitos serviços à Sé Apostólica. Seus pais, Gordiano e Sílvia, que a Igreja venera como santos em 3 de novembro, transmitiram-lhes nobres valores evangélicos, mediante seu grande exemplo. De político a monge. Após seus estudos de direito, Gregório empreendeu a carreira política e ocupou o cargo de prefeito da cidade de Roma. Essa experiência o amadureceu e o levou a ter uma maior visão da cidade, as suas problemáticas e um profundo senso da ordem e da disciplina. Alguns anos depois, atraído pela vida monacal, decidiu retirar-se da política. Deu seus bens aos pobres e fez da sua vila paterna, no bairro do Célio, um mosteiro dedicado a Santo André. Ali, dedicou-se à oração, ao recolhimento, ao estudo da Sagrada Escritura e dos padres da Igreja. Eleito Papa. O Papa Pelágio II nomeou Gregório diácono e o enviou a Constantinopla como seu representante apostólico, onde permaneceu 6 anos. Além de desempenhar as funções diplomáticas que o pontífice lhe havia confiado, continuou a viver como monge com outros religiosos. Convocado novamente a Roma, voltou ao Célio. Com a morte do Papa Pelágio II, no ano 590, foi eleito seu sucessor. Auxílio e consagração a São Miguel. Gregório teve que enfrentar um período difícil. Corrupção dos lombardos, abundantes chuvas e inundações, que provocaram numerosas vítimas e grandes prejuízos. A escassez atingiu diversas regiões da Itália. A epidemia da peste, que continuava a causar vítimas. Então, Gregório exortou os fiéis a fazer penitência, rezar e tomar parte de uma solene procissão penitencial de 3 dias à Basílica de Santa Maria Maior. Ao atravessarem a ponte que liga a área do Vaticano ao centro da cidade, hoje chamada Ponte Santo Anjo, São Gregório Magno e a multidão tiveram a visão do arcanjo Miguel sobre a mole Adriana, que foi interpretada como sinal celeste, que anunciava o fim da epidemia. Daqui, o costume de chamar o antigo mausoléu de Castelo Santo Anjo. Atuação em Roma. Ocupando a cátedra de Pedro, Gregório reorganizou a administração pontifícia e cuidou da Cúria Romana, onde tantos eclesiásticos e leigos tinham interesses bem diferentes daqueles espirituais e caritativos. Assim, confiou a sua direção aos monges beneditinos. Reviu ainda as atividades eclesiásticas nas várias sedes episcopais, estabelecendo que os bens da Igreja fossem utilizados para a própria subsistência e em prol da obra evangelizadora no mundo. Tais bens deviam ser administrados com absoluta retidão, justiça e misericórdia. Gregório ofereceu seus próprios bens e testamento à Igreja para ajudar os fiéis, comprou e distribuiu-lhes trigo, socorreu os necessitados, sustentou os sacerdotes, monges e claustrais em dificuldade, arcou com resgates de prisioneiros, trabalhou por armistícios e tréguas. Deve-se a ele também as táticas políticas para salvar Roma, esquecida pelos imperadores, e os tratados com os lombardos para assegurar a paz na Itália Central, estabeleceu relações de fraternidade com eles e se preocupou pela sua conversão, enfim, organizou missões de evangelização entre os visigodos da Espanha, os francos e os saxões. Enviou à Bretanha o prior do convento de Santo André no Célio, Agostinho, que depois se tornou bispo de Cantuária, e 40 monges. Reforma litúrgica e regras pastorais. O Papa Gregório I reformou ainda a celebração da missa, tornando-a mais simples,
promoveu o canto litúrgico, que recebeu o nome de Gregoriano, e escreveu diversas obras. Seu epistolário conta mais de 880 cartas e muitas homilias. Algumas de suas obras famosas: Magna Moralia em Iobe, comentário moral sobre o livro de Jó, onde afirma que o ideal moral consiste em uma harmoniosa integração entre palavra e ação, pensamento e compromisso, oração e dedicação aos próprios deveres. Regula Pastoralis, que traça a figura de um bispo ideal, insistindo sobre o dever do pastor de reconhecer, todos os dias, a sua miséria, e, por fim, dedica o último capítulo ao tema da humildade. Para demonstrar que a santidade é sempre possível, Gregório redigiu o livro intitulado Diálogos, um texto hagiográfico, onde cita exemplos, deixados por homens e mulheres, canonizados ou não, acompanhados de reflexões teológicas e místicas. Muito conhecido é seu segundo livro sobre São Bento de Núrcia. Páscoa. Pode-se dizer que Gregório Magno tenha sido o primeiro Papa a utilizar o poder temporal da Igreja, sem deixar de lado o aspecto espiritual do seu ofício. No entanto, permaneceu sempre um homem simples, tanto que, nas suas cartas oficiais, se define, servus servorum Dei, servo dos servos de Deus, um apelativo que os pontífices mantiveram no tempo. São Gregório Magno morreu em 12 de março de 604 e foi sepultado na Basílica de São Pedro. Minha oração. São Magno, grande Papa e doutor da Igreja, ao mesmo tempo homem simples e de grande espiritualidade. Ensinai aos líderes de todas as áreas da vida a seguirem o exemplo de Cristo, servos de todos e em tudo humildes. Também, faça de nós seus imitadores. Amém. São Gregório Magno, rogai por nós.